Olá, seja bem-vindo a mais um episódio, né, do O Diário da Mãe Empreendedora. É um prazer fazer esse episódio para vocês. Convidei uma super mãe, super mulher, super empreendedora, que tem como principal objetivo ajudar outras pessoas, outras famílias através do seu trabalho. E é essa a nossa missão aqui, né? Mostrar para vocês que empreender depois da maternidade tem como esse objetivo, realmente de ajudar, certo? Eu sou a Vanessa Lins, sou mãe, sou empreendedora e apresento esse podcast e trago aqui histórias inspiradoras para que você, né, que está aí do outro lado, se veja nessas histórias, entenda que existe o sacrifício, que existem as dificuldades, mas que o mais importante é você acreditar no seu sonho, acreditar onde você quer chegar e aí entender que nós estamos em um grupo, né, para se fortalecer, para que cada uma alcance seus objetivos de vida e profissional, né? Hoje eu estou aqui com a doutora Vanessa Nobre, que é a advogada, né, Van? Amei. Mas eu quero que ela se apresente. Comece se apresentando, né? Quem era a Vanessa antes de ser mãe, porque hoje ela é mãe de 3. E eu quero que você faça essa lembrança de quem era a Van Tá, já vou antes falar de um ser monte. mãe. Pode falar. Oi, gente, tudo bom? Primeiro, muito obrigada pelo convite, Ivan. As Vans, né? União das É. Vanessas. Eu sou Vanessa Carnaúba Nobre Casado, tenho 41 anos, sou casada há 22, quase 23 anos, e sou advogada, tá? Sou uma advogada empreendedora e já empreendi em vários segmentos durante a minha vida toda. Tá, eu estava até falando com o Van antes de a gente começar a gravar. Na verdade, a minha vida não foi modificada muito, nem no momento em que eu fui mãe. Foi modificada no momento em que eu me apaixonei pelo meu marido, ainda criança, né? Ainda na adolescência. Uhum. Porque eu estive uma vida inteira, enquanto jovem, enquanto adolescente, quem me conhecia sabia que eu não queria casar, que Não eu queria ter não filhos. queria ter filhos, e eu comentava muito que eu ia ficar para titia, porque eu não queria, eu fui tia muito nova, eu fui tia com 6 anos, eu tinha muitos sobrinhos já, com 15 anos, eu tenho um bocado de sobrinho já, Uhum. eu tenho um monte de sobrinho e sobrinhos netos também. E daqui a pouco vocês vão entender por quê também, que eu vou contar. Uhum. E o que aconteceu? De repente eu conheci, eu me vi apaixonada pelo meu melhor amigo, Meu Deus. né? Vocês já eram amigos de quanto Sim, tempo, assim? acho que a gente estudou junto. Conheci ele Escola. na oitava série. Sim. Ele entrou no colégio que eu estudei, no Colégio São José, na oitava série. E eu não fui muito com a cara dele logo. Ele tem um nome muito feio. Desculpem aos aristeus, mas o meu marido se chama Aristeu. E para um jovem naquela época é um nome muito estranho, né? Quando eu o conheci, eu fiquei logo tirando onda desse nome e ficamos muito amigos. Ele era bem bagunceiro e eu era a CDF da escola. Eu era assim extremamente muito estudiosa, muito. Não era aquela CDF chata, amiga, de Sim. ficar só estudando, não. Eu curtia a vida, porém dentro da sala de aula eu aproveitava dica, tá? Jovens, dentro da sala de aula eu fazia naquele momento o seu momento, era o momento que eu tinha para aprender. Né? Tanto que algumas Nossa. amigas ficavam muito bravas comigo, porque estudavam e conseguiam uma nota menor do que eu, que estudava um pouco menos, Menos. mas porque eu aprendia dentro da sala de aula, eu aproveitava aquele momento. Então, imagine, o menino que não era muito estudioso com uma das meninas mais estudiosas do colégio, e nós éramos amigos, até então tudo bem. Sim. Quando eu me vi apaixonada por esse rapaz, Vanessa, a minha vida E foi agora, né? dividida, assim. Eu comecei a namorar mesmo, a gente começou a ficar, eu tinha 15, comecei a namorar mesmo, com 16. Com 18 eu estava noiva, com 20 eu estava casada. 23 anos eu tive o meu primeiro filho, que está beirando os 19. Eita. 27, assim, quer dizer, 23, Sim. 24, outro que você não sabe esse. Eu tive um bebezinho que virou anjo, que é o O primeiro Arthurzinho, foi? o segundo. Segundo. Eu perdi ele com 4 meses de gestação. Aí tive a terceira, né? Que no Uhum. caso hoje é a segunda, a Lila, que tem 15, e a mais nova, que tem 9. A partir desse momento, meu amor, eu queria casar, eu queria ser mãe, eu queria ter filhos. Eita, meu Deus. Ô, Van, mas aí vocês foram para a faculdade Não, juntos? não, não, não. Nós, porque a gente queria se casar, aí é que começa a minha. Não, minto. Eu, criança, sempre fui empreendedora, amiga. Hum.
Sabe o que é que eu fazia? Minha Ok. mãe é dona da Nobre Joias, aquela Sim. loja no centro. Minha família, Aham. né, é daquela loja. E é muito engraçado, porque perto da loja tinha uma loja que vendia bijuterias. Sim. E eu me lembro que eu comprava uns brinquinhos lá por 50 centavos e Uhum. vendia por R$ 3 no colégio. Então, assim, olha o lucro, né? Aham. Altíssimo. Então, assim, eu tinha o quê? 8 anos. Por aí. Eu comecei a trabalhar nessa idade, mas Menina. sempre vendi, sem nenhum tipo de exagero. Eu já vendi todo tipo de bijuteria e romanel, sapato, bolsa, ouro da própria loja, roupa de criança, roupa infantil. Sempre que gostei de vender. Ô, Van, e aí você mostrou que nasceu nesse berço, assim, de Sim. comerciante, né, no meio do comércio, e para você isso era normal. E muitas estão se vendo agora, de repente, no empreendedorismo, não tiveram pais empreendedores, não tem família que tem empresa, e diz assim: "Ah, mas foi fácil para ela, porque já veio de uma família". É dessa forma? Não, porque hoje o que eu vendo não é o que eu aprendi a vender. Hoje eu vendo serviço. Isso. Né? Hoje eu sou advogada, que a gente vai chegar nessa parte, e o que eu vendo, eu não aprendi a vender. Não nessa época, né? Inclusive, eu aprendi a vender há muito pouco tempo, porque até então eu não achava que era uma coisa que se podia vender, vamos dizer assim. Uhum. Porque a gente tem um estatuto da advocacia que nos oprime em algumas situações, né? Mas não pesa isso. O que eu aprendi a vender, na verdade, vou ser mais realista. Sim, porque quer queira, quer não, quando eu cresci nesse mundo onde eu aprendi que vender é uma coisa natural, que é isso, a minha família inteira vende. Isso. Eu tenho 6 irmãos, né? Eu e mais 6 irmãos, onde todos de alguma maneira vendem. Tenho médico, tenho donas de padaria, tenho os meus 2 irmãos que trabalham na loja com minha mãe e tenho um dono de uma imobiliária. Uhum. Então, assim, todo mundo vende. E a gente cresceu aprendendo, cresceu muito natural. Minha mãe é uma vendedora nata. Minha mãe vai fazer 80 anos em outubro e ainda trabalha na loja, amiga. Eita, que A minha linda. mãe é a pessoa que eu mais sou fã na face dessa terra inteira. A mulher é Já quero incrível. conhecê-la. Precisa. Todo mundo tem que conhecer a minha mãe. Pronto. Aham. A minha mãe é uma pessoa tão de bom humor. Então, assim, mas também quando tá de mau humor, viu? Sai de baixo. Tem que aproveitar os episódios de bom humor dela. Mãe é uma pessoa. Eu tenho muita emoção de falar com ela, porque ela me escolheu, sabe, amiga? Entendi. Literalmente falando. Meu pai, desculpa. Meu pai chegou para ela em casa e Sim. disse assim: Maria, olha, tem uma menina que tá grávida. E se for menina, a gente vai trazer para casa, viu? Minha mãe disse, viu? Tô arrepiada. Minha mãe disse, viu? Como assim, amiga? Uma mulher que já tinha Quantos 5 filhos? filhos mais um, porque o meu primo irmão Joaquim não era filho dela biológico, porém era um primo que cresceu na minha casa. E ela decidiu, ela naquela época, amiga, ser mãe aos 38 anos era ser mãe idosa. É. Tá? Uhum. 41 anos atrás, você ter uma mãe, um filho com 38 anos, era como se fosse hoje 50, Uhum. né? Então, ela que assumiu essa responsabilidade, esse dom, não sei a palavra exata, ou opção mesmo, assim, de dizer assim, não, eu quero. Por isso E se fala mãe de coração, a né? minha mãe Que é essa ela é a opção minha de mãe. escolha. E eu conheço a minha genitora, e num dos momentos em que nos conhecemos, eu disse para minha genitora, eu nasci da barriga errada. Não, não estou na família errada, eu nasci da barriga errada, entendeu? Entendi. A minha família é a minha família. Eu tenho nenhuma dúvida, assim, zero dúvidas, de que a minha família é a minha família. Eu acredito muito na espiritualidade. Eu acho que Isso. veio já de algumas gerações, não, algumas vidas, a gente estando junto. Tenho pessoas, obviamente, como toda família, biológica ou não, a gente tem pessoas com quem a gente se dá melhor do que outras, né? Isso é em Sim. qualquer família. Tem pessoas que são de sangue, como diz a história, e que se engalfinham, é por aí que a gente sabe. E tem até amigos que nem são irmãos, que a gente tem maior afinidade do que pessoas de sangue, né? Com Então não certeza. poderia ser diferente comigo, é do mesmo Uhum. jeito, como qualquer outra família. Então, eu sou muito fã de Manhinha por isso, porque Manhinha quis, né, que eu fizesse parte da vida Imagine dela. a dificuldade hoje que a gente tem de criar 2 filhos, imagine 7, 5 mais 7. 1, foram 7? 6 mais 1.
Não, mas tem mais um detalhe, amiga. Imagina. Minha mãe ficou viúva, eu tinha 3 anos. Sim, foi. 3 aninhos. Então, assim, manhã ficou viúva com o mais velho com 18 e a mais nova com 3. E nunca teve nenhum outro relacionamento. Para mim, quando você pensa assim, quem é a mãe empreendedora que você tem como referência? É a minha Sua mãe. mãe. E trabalhando. Amiga, trabalhando na Nobre Joias, Sim. fez crescer, fez hoje ser o negócio da nossa família. Ela, meu irmão Heraldo, que ele é o cara, né, assim, da joalharia aqui no estado, no país. Para mim, eu sou fã número 0, assim, dele, do trabalho que ele faz. O meu outro irmão Neto, né, o Euclides, também é um artista também, e todos os funcionários, minha cunhada, que são 2 lojas, minha cunhada Vânia, né, que administram tudo juntos, e eles fizeram a Nobre Joias ser o que a Nobre Joias é hoje, tudo juntos. Só que a minha mãe foi que iniciou tudo, entendeu? A minha mãe, com meu pai ainda vivo, Uhum. aí meu pai faleceu e a minha mãe tocou o barco para frente. Minha mãe teve ajuda no início e tudo, e tocou o barco e fez, né, com que pudesse acontecer o que era. Sozinha, com esse mundaréu do menino nas costas, eu uma piveta, uma cotoca, né, ainda, um bebê, vamos dizer assim, para criar, Com né, certeza. sem referência de pai. Aí eu fiquei naquela confusão, quem é meu pai, né? Eu tive 3 irmãos, cada um com personalidade bem diferente, porque o meu irmão, que é primo, nessa época já tinha saído, acho que de casa, não lembro exatamente, né? Já tinha casado, mas os meus 3 outros irmãos aqui eram minhas referências de pai. Com eles que eu aprendi tudo, assim, né? De como ser, como não ser, o que fazer, o que não fazer. Entendi. E Rosana, ela, para mim, é a grande mãe empreendedora. Pelo negócio que ela Sim. fez crescer e pelo negócio família, né? Que ela fez crescer de uma maneira, assim, surpreendente. Minha família, Ser a provedora da Sim, casa, sim. né? Imagina você, Escola boa, né? Porque tudo. você foi pra escola Assim, boa. os meus irmãos mais velhos, acho que estudaram em escola pública na época que era bom, né? Escola Uhum. pública. Eu acho que dos mais novos para cá, que foram escola privada, eu não tenho muita certeza disso. Mas sei que eu, sim, mãe sempre proveu minha educação, mesmo eu casada. Porque eu casei com 20 E ela anos. fala das dificuldades, ou ela é aquela pessoa que não fala? Fala. Ela fala para que a gente, principalmente que os mais Enxerga. novos agora entendam, que hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? Tudo. Inclusive, por exemplo, conhecimento. Por Né? mais que a gente já ache difícil, Não é. antigamente era mais difícil, né? Algumas, pelo menos para ela, enquanto mulher solteira, viúva, né, numa sociedade extremamente machista Uhum. naquela época, né? Mais ainda do que hoje é, Com certeza. né? Numa sociedade onde era uma mulher nova, viúva, certo? Que ela não tinha interesse em se relacionar novamente, mas que a sociedade, por que você não vai casar de novo, não? Ficava nessa situação e ela gosta, assim, de relatar. Ela relata de uma maneira, não de uma maneira triste, nem de uma maneira sofrida, não. Ela relata de maneira para ensinar a gente, entende? Para ensinar a gente, assim, que na dificuldade, às vezes, a gente tem que ser fênix, né? Se transformar das cinzas. Mãe é uma pessoa muito emotiva. Em 2012, ela colocou um marca-passo. Sim. E de lá para cá, assim, eu, pelo menos, né? Eu menos do que as minhas irmãs. Às vezes eu for falar uma coisa, esqueço que ela tem marca-passo. Ela vai tão suja. Mulher, não fale desse jeito, não. Ela não fale desse jeito, não. Ui, que susto. Mãe, mulher, eu só fiz contar. Mas não fale desse jeito, não. Ela é fantástica. Ela é uma coisa linda, né? sim. Imagina o quanto de orgulho que ela tem, né? Também dos filhos, depois de ver crescidos, Sim, netos. ela Sim. tem. Aí isso ela, vixe Maria, de todos os filhos, dos irmãos, assim, nós irmãos, dos netos, porque ela hoje já vê crescimento e vitória dos netos. Nós já temos, né, eu tenho sobrinhos já que são médicos, que são grandes Seu médicos. filho mesmo, não foi? Meu filho mesmo, ela é super orgulhosa. Ele, assim, o crescimento dele, né, só quem sabe a história do Mateus para saber o quanto ele é vencedor, meu filho mais velho. E assim, ela vê hoje, por exemplo, meu sobrinho Fernando, ele é médico neurologista que foi da equipe do Ivo Pitangui. Então, assim, o cara é um top das galáxias, assim, minha mãe, vixe Maria, falando dele, parece... Meu sobrinho, Gustavo, é um excelente advogado, assim, bombadíssimo, assim, no país inteiro. Então, ela super morre de orgulho dos meus sobrinhos, entendeu? E lá, daqui a pouco, já começam os sobrinhos netos, né? No caso, os netos dela, os meus sobrinhos netos. E Elvan,
que agora eu vou falar na parte que começou assim, a eu entender, me entender enquanto mãe, né? Assim, eu vivi uma vida inteira onde eu era uma pessoa altamente bruta. Eu estava procurando palavra mais suave, bruta, ignorante, e eu nunca entendia por que eu era assim. Pra quê? Na verdade, nem por quê. Pra que eu era tão assim, Armada, assim, né? armada. Perfeita essa palavra, amiga. Eu era armada em todos os meus relacionamentos, em tudo, tudo eu era muito armada. E quando eu fui mãe, eu comecei a viver uma coisa muito pior. Isso tudo inconscientemente, tá, amiga? Eu vim ter consciência disso, sabe de quando? Acho que de quando eu me fiz a minha cirurgia pra cá. Faz muitíssimo pouco tempo, né? 2 anos, né? E 2 anos e meio. E assim, eu fui mãe. Quando eu fui mãe, que eu peguei aquele cotoco na minha mão, um bicho no meu braço, aquele era meu. Aí comecei, bicho, como é que uma pessoa tem coragem de ter um bichinho desse e entregar pra outra pessoa? Aí imagina o conflito na minha cabeça, amiga. Começa a Eu pensar piveta, você mesmo, né? O sentimento que... exatamente, eu uma piveta, porque eu fui mãe com 23 anos, muito nova, e nunca tive esse tipo de consciência de nada disso, entendeu? Nunca isso perpetuou em nada na minha mente, nunca foi no meu Um consciente. sonho Tava lá seu. no meu inconsciente, essas coisas que só fui despertar. Não, mulher, mas quando eu casei, passou a ser um sonho de ser mãe, assim, louco, uma coisa assim, apaixonadíssima, uma coisa de cinema. Quando eu fui mãe, foi que vieram essas sensações de, poxa vida, como é que uma pessoa consegue, né? E fui, né, tendo todas essas as situações, e hoje eu não tenho dúvida nenhuma, eu nasci para ser mãe. Eu tenho inúmeros defeitos Sim. enquanto mãe, que inclusive eu tento moldar todos os dias. Né? Eu tento ser um ser humano melhor, eu posto muito até isso, nisso, quando eu posto todo mundo gosta muito. 1% melhor todo dia. Isso, com certeza. 1%. E nem todo dia a gente consegue. Eu me acordo com essa ideologia. Hoje eu vou ser 1% melhor do que eu fui ontem. Se eu conseguir, beleza. Se eu não conseguir, pelo menos eu tentei. Mesmo eu estando com as costas, aquele peso, aquela sensação péssima, aquela coisa ruim, mas eu vou tentar. Se der certo, ótimo, eu consegui ser 1% melhor aquele dia. Se eu não conseguir, pelo menos eu tentei. E isso eu venho fazendo sempre, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto empreendedora, enquanto advogada. Isso. Mas também entender que a gente é um ser humano. Exatamente, não é E máquina. mostrar, às vezes eu tento mostrar para os meus filhos. Às vezes eu tô almoçando. Mãe, mas eu quero que você pegue isso. Mãe, eu quero que você. Não. Não é no seu tempo. É Né? tão A importante gente isso, tem que Van. também mostrar que a gente também tem nossas necessidades, que a gente não vai parar a nossa vida para estar fazendo tudo o que eles querem. Isso é muito importante. Né? E eu confesso que eu vim entender isso de muito pouco tempo para cá também, porque eu era a mãe que parava o almoço para fazer qualquer coisa que me pedisse. Depois, menina, A gente até dá vontade, né? Não custa nada parar para pegar. Mas uma se a vez gente ou outra, for mas toda estar vez. fazendo isso o tempo inteiro, eles vão dizer, não, minha mãe está sempre disponível. Isso é uma coisa que as pessoas elogiam muito em mim, amiga. Na minha forma de educar, eu coloco muito na cabeça deles, desde muito pequenininhos, que eles precisam aprender a empreender. Em qualquer ramo de atividade que eles Serem escolham para a vida líderes, né? deles. Isso. Porque o que é que eu penso? Muito. Se eu morrer amanhã. Se eu morrer amanhã, o que é que será dessas criaturas, Senhor Jesus? Né? Porque assim, eles têm que aprender, não é o dinheiro, não, que eu estou falando. Não é isso só, não. É a viver. Eles precisam. Eu penso que a educação do filho da gente tem que compreender o empreendedorismo, não o empreendedorismo financeiro, mas o empreendedorismo daquela criaturinha, ter noção do que é que tem que fazer sem a gente. Isso. Entendeu? Isso eu invisto muito. Inclusive no financeiro. Todos os meus filhos têm rendimentos. Do dinheiro, eles fazem o dinheiro deles. O meu filho mais velho, que é uma história linda dele, que eu não sei se vale a pena contar ou não. E tem que já ganha dinheiro, ele é professor particular de matemática, né? Ele já tem os aluninhos dele, que são hoje limitados por conta da faculdade, né? Que ele vai iniciar agora em agosto. A minha filha do meio, ela tem hoje uma loja, ela é youtuber, ela tem as redes sociais dela, que ela recebe dinheirinho dela. E tem a mais nova, porque a mais nova, hoje, como diz ela, mãe, eu estou engessada. 9 anos. Estou engessada financeiramente, porque a minha lojinha, que ela tinha uma loja de
Como é o nome De daquele? Feed slime, não Toys, era? não. Aham. De slime era do meio, que Sim, era do meio. A do meio fez muito dinheiro, amiga. Os 2 celulares iPhone dela, ela comprou com dinheiro de slime. Caramba. E o último foi R$ 4.500 à vista, nota em cima de nota que a bicha comprou. Tá vendo? E eles têm o É isso dinheirinho que é dele. tão importante também. A gente falar hoje sobre isso, né? De você ter nascido no berço do empreendedorismo, ter Exato. trazido isso para você e ensinar para os seus filhos. E para as Isso. amigas E a partir daí, deles. ela tem 8 anos, 9 anos, eles fazem o ciclo de amigos, né? Voltado para o Isso. empreendedorismo. E a partir daí, eles nunca vão ser um adulto frustrado porque não tem trabalho. Exatamente. Entendeu? Porque eles vão saber se virar. E se eles forem, tipo, uma psicóloga, eles vão ter a veia do empreendedorismo e vão saber o empreendedorismo na Na psicologia. área dela. Meu filho vai fazer ciência da computação. Ele vai ser um cientista da computação com a veia empreendedora. Isso. A Nina diz que quer ser médica veterinária. Uhum. Ela vai ser uma médica veterinária com a veia empreendedora. Inclusive, a minha do meio não sabe o que vai fazer. E eu já disse para ela. Eu sofri, assim, tipo, comentários que se você é maluca. Meu Deus, estou revelando aqui uma coisa. Mas eu vou falar, comecei e vou terminar. Eu disse para minha filha, olha, você não tem obrigação nenhuma de Tá saber o que certo. você quer fazer para vestibular. E se você não quiser fazer, não tem problema nenhum. Você quer abrir uma loja? Ao invés de eu investir na sua faculdade, e você quer abrir uma loja? Se quiser, meu amor, a gente abre uma loja para você e depois você estuda. Não tem problema Na hora nenhum. certa, na hora que assim, Porque agora eu eu quero, confio né? nela, entende? Você conhece a Lila. A Uhum. Lila tem uma maturidade diferente das outras meninas da idade dela. Isso. Nós, na família inteira, como dizemos, não é impressão só minha, ela é a mais madura da família. E não é proporcionalmente não, viu, amiga? Sem ser proporcional. Ela é a mais madura da família. De nós 5, eu, meu marido e meus 3 filhos, ela é a mais madura. Então, eu confio em poder dizer isso a ela. De dizer assim, olha, filha, se você não quiser escolher agora, não tem problema nenhum, a gente abre uma loja. O que eu fosse investir nos seus estudos, eu invisto numa loja, Uhum. nos negócios que você gosta. E não tem problema nenhum. A hora que você quiser amanhã, eu acho que agora eu vou fazer, você faz. Faculdade. Eu falo isso, minhas amigas. Você é doida, você está incentivando a menina a não estudar. Eu disse, não, meu anjo. Eu estou incentivando ela no talento dela. Isso. Ela agora não sabe ainda o que quer estudar. Ela vai continuar o que ela faz, já muito bem, no Exatamente, YouTuber, gente. porque é uma transformação. E Quanto vai mais pra ela loja. investir ali, mais ela vai ter uma renda. Pois é. Aí vai, se ela quiser. Se ela não quiser também, tá tudo bem, amiga. É Ela não tem isso. obrigação nenhuma. Com Eu certeza. sou essa. Agora, a obrigação que eu dou aos meus filhos é não parar, não se Uhum. acomodar. É isso. Também não fazer nada, não estar nos planos. Tá? Não Com fazer nada certeza. por um momento. Uhum. Como agora, ela chegou no nível médio, essa mesma filha. Chegou no nível médio, e o nível médio, não sei se você sabe, não é nível médio não, que chamam agora. Novo ensino médio. Sim. Ele mudou. Então, totalmente. Eles têm aula os 2 horários, aquela coisinha de 1 hora, acabou. A menina não estuda dentro da normalidade, não. É muita É coisa. muita coisa. Então, ela teve que se readaptar a essa história e a gente tá dando meio que uma folga para ela, né, nessa situação. Chegou no meio do ano e agora que ela tá se reencontrando para se reformular na Não vida. fale não, meu filho tá no primeiro período, alfabetização. Menino, tem dia que sai de casa 12h30, chega 8h30 da noite. Diga Eu digo, aí. menino, no primeiro período, Pra que isso? imagina aí, no Como- novo ensino médio. Bom, diz a minha, pá, que isso, Pra minha que gente? isso, não? Que a gente tem a cobrança, mas ele ainda não tá lendo, ainda falta aprender essa letra. O R tá assim, 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 assim. Aquela cobrança em cima da gente, como se a gente passou 2 anos parado. Sem papel, como Sem eu posto sem nada. A gente papel. estudava pela tela do computador, o menino estava Foi. estudando. E nem tava estudando, porque eu disse, eu Tava. não vou acompanhar a aula pelo computador com o bebê, que eu tava com outro menorzinho Foi, Rosa. dentro de casa. Disse, não, vou parar, depois a gente corre atrás. Exatamente, foi isso que eu Mas pensei também. não Graças a entendeu, Deus, não. estamos conseguindo. Matheus, né, nesse período, foi para o meu mais velho, olha só como são as coisas, Van. O quanto que as aulas online prejudicaram várias pessoas, beneficiaram demais o meu mais velho. O meu mais velho é habituado a estudar online há muitos anos. Ele não é um menino muito de só ficar na escola, ele sempre estudou online, fez cursos e cursos e cursos, estudou online a vida inteira. Uhum. Quando chegou a aula online para ele, foi paraíso. Foi o ano que ele mais passou em Olimpíadas, as notas maiores. Foi o ano que ele foi o 30º colocado na EFON, num concurso federal nacional. Aí foi aquela história, que aí é onde vem uma parte, assim, da minha vida que mexeu, assim,
com tudo na nossa família. A partir do momento que meu filho resolveu fazer essa prova, né, para estudar em Belém do Pará, Sim. isso anos atrás, que veio contar para mim, que veio primeiro me seduzir para depois eu como pai, né, para autorizar. Naquele momento, amiga, a Vanessa, Sim. mãe, não queria. Eu não queria meu filho, porque dentro do meu coração eu sabia que eu ia perder meu filho. Uhum. Ele ia fazer um curso fora e quando ele se formasse, ele ia ser piloto de navio ou, tipo, o chefe de máquinas de um navio. Eu ia ver meu filho 4 vezes por ano. Eu não queria aquilo para mim. Só que eu, como mãe, Egoísmo, né? De mãe. quando eu, como mãe, cheguei para isso, tudo bem, filho. E a partir daquele momento, amiga, eu comecei a viver aquilo. Fui estudar, fui entender o que era. Mergulhei, literalmente falando, no mundo dele. E ele fez a prova e ele passou. Foi o 30º colocado. Em dezembro de 2021, tivemos o resultado final. Tivemos dezembro e janeiro para comprar tudo. Amiga, foi um investimento louco. Uma loucura. Assim, dias que eu não dormia, não comia. Porque, assim, tinha que fazer Sim. e o emocional no chão. Porque A mãe não quer, mas ao mesmo tempo quer, né? ela Porque eu pensava, não, incentiva, era o futuro né? dele, é o que ele quer. Peraí. Resultado, meu amor, compramos tudo. O cabra foi-se embora para Belém do Pará. Foi Olhando numa... pra cara dele, quero ver se ele vai mesmo. Escute. Quando ele entrou e ficou incomunicável. Ele ia ficar incomunicável 18 dias, né? Porque era um Meu período de Deus. teste. Eu me esqueci, período da adaptação. Ele entrou na segunda, a gente se despediu na segunda noite, sabendo que só ia falar com ele 18 dias pra frente. Morta eu, morto meu marido. Ele vai ficar danado, que eu vou contar isso. Meu marido ficou derrotado, amiga. Arrasado, eu e ele, assim, as minhas filhas amando, porque, vamos ficar sem o Mateus. E eu, meu marido, em pânico. Meu amor, qual não foi nossa surpresa, ou não, que no sábado esse menino liga dizendo que não era pra ele. Isso não é pra mim, mãe. Não se preocupe. Olha a frase que meu filho me disse: não se preocupe, mãe, que eu vou ser grande. Mas não é aqui. Uhum. Não é nessa vida. Que eu pensei que era uma coisa e é outra. Aqui eu não vou produzir intelectualmente e eu vou ser só um operador de marketing, não é o que eu quero para mim. Eu disse, não, seja por isso, meu amor. Estou indo comprar a sua passagem, você vai voltar hoje. Só que a gente não conseguiu. No outro dia a gente foi buscar ele. Então, assim, amiga, foi um investimento. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. 3 anos, meu, dele, de estudo, porque o cabra estudou. Tanto que obteve o resultado, né? Isso. E investimento financeiro, porque eu não vou dizer para você que foi barato, porque não foi barato comprar um enxoval para mandar ele para lá. Não. A passagem de ida, a passagem de volta não foi barato. Mas eu vou dizer para você, ele passou lá só 6 dias, juntando o período todo, vamos dizer assim, que a gente passou uns 2 meses, e foi uma faculdade que eu fiz, meu marido fez e ele fez. A gente aprendeu nesses dias o que muita coisa na vida inteira a gente não aprendeu. Entende assim? E para mim, a maior experiência, né? Exatamente. A maior experiência foi ele ter tido a maturidade a tempo, amiga. E dizer, certeza. não é para mim. Uhum. E Deus é tão poderoso que ele tinha feito o Enem por fazer. Sim. E passou, amiga. 10º lugar na UFAL, ciência da computação, e vai começar. E voltou a dar aula, porque ele tinha suspendido para estudar. E pronto, tá felicíssimo no dia dele. Mas tudo foi no tempo de Deus. Tudo assim, providência de Deus, né? Isso. É aquilo que a gente precisa viver aquilo. Não sabe muitas vezes porque eu tô passando por isso. É verdade, amiga. Né? Mas lá na frente, em algum momento, ele vai dizer que aquele momento foi importante, né? Para determinada coisa que a gente não sabe, né? E cada momento é valioso, cada experiência, como você disse assim, dos nossos filhos, da gente poder sonhar com eles, né? O que eles querem realizar, dar asas até a imaginação deles. Exatamente. É isso que você quer. Não barrar os sonhos dos filhos, né? De Isso é dizer, tão importante, Ivan. né? Você vai vender bala e vai vender brigadeiro? Eu não faço isso nunca. Não quer vender brigadeiro? Vamos precisar que a gente precisa. Sou essa pessoa, amiga. Hoje estava em casa ontem, uma doidice, uma agonia. Filho, mãe, eu quero fazer bolo, eu quero fazer um bolo. Menina, tem bolo pronto, mas eu quero fazer o bolo. E eu parei tudo, eu disse, vamos pegar os ingredientes, vamos fazer. Meu marido, uma agonia dessa, não sei o que, vai fazer um bolo pronto. Aí eu fiz, mas ele quer fazer o bolo. Não é o bolo, é o momento. Fazer, é o momento. Né? Criar memórias afetivas. Que a gente ele não vai esquecer nunca, amiga. E não esquece nunca. Né? Então, quando você bloqueia um fazer bolo de uma criança, você está bloqueando um adulto
que vai realizar Exatamente. quer viver o seu sonho, né? Então, Hum. é da infância que a gente começa a construir a esperança nele, né? Exatamente. A construir, a dar asas para a imaginação dele, a dizer, você consegue, é possível, eu tô aqui, seja o resultado que vai dar, mas eu tô aqui para viver Exatamente. com E eu ainda você. digo mais. São nesses momentos totalmente aleatórios que a gente pode descobrir talentos. Não tem a Marina no xadrez? A minha mais nova? Me diga. Uhum. Quem imaginava com um toquinho daquele tinha dentro dela o talento de ser uma jogadora de xadrez nata, amiga? Como foi que nasceu Eu vou assim? dizer, a frase que eu respondi é do nada. E a gente morava num prédio, estávamos na pandemia, e um dos Sim. moradores jogava xadrez e começou a jogar xadrez com a criançada, para poder ajudar a passar o tempo. Isso em 2020, no final do ano. Uhum. Aí ele chegou para mim e disse: Vanessa, eu queria conversar com você. Marina tem um talento diferente para o xadrez. Vai ter um campeonato. Vamos escrever ela? Eu olhei para a cara dele assim, que loucura. Pensei, mas não falei. Que loucura. Vamos, quanto é? Perguntei logo, né? Uhum. Quanto é? R$10. Eu, R$10. Então, bora. Vamos. Menina, a gente chegou nesse campeonato. A menina Sim. começou a ganhar de um, ganhar de outro, ganhar. Aí ele chegou perto de mim e fez: Ô, Vanessa, você tá entendendo que se ela ganhar a próxima, ela vai ser campeã alagoana? Aí eu, não tinha entendido isso, não. Vanessa, pra que este homem foi me dizer isso? Meu coração começou a bater aqui no pescoço. A menina ganhou. Meu Foi campeã Deus. alagoana em 2020, bicampeã alagoana em 2021. Agora, foi selecionada para a seleção alagoana de xadrez. A Nina, né? A mulher, aquele toco de amarrar jegue, foi-se embora. Quer dizer, não foi agora, porque não, tivemos um contratempo com a federação com relação ao acompanhante, ela não foi para o Rio Grande do Norte Eita. competir. Só foi o mais velho, que o mais velho também faz parte da seleção alagoana de xadrez. E esse, me diga, se eu tivesse dito para aquele menino naquele dia, não, Isso. eu ia ter bracado um talento da minha filha que eu não sabia, nem eu mesma sabia, nem ninguém sabia que ela tinha. E é, para mim, pelo menos, eu, Vanessa, não Uhum. tenho qualquer talento com xadrez, amiga. Não, nem Eu tenta. olho as pedras, eu sei qual é o movimento que ela tem que fazer. Uhum. Eles riem de mim, Vanessa. Um dia eu vou filmar para postar isso. Porque, assim, é tudo estratégia. E o meu cérebro não acompanha. Ponto final. Meu filho fica: mãe, isso é treinável. É. Tem a disponibilidade. É o meu filho. Eu tô indo. Não tá indo. Entendeu? Então, são nesses momentos que nós, enquanto mães, não íamos, pelo menos eu, né? Não sei se acontece com outras mães de outra forma. Mas comigo, às vezes, eu nem espero, tô nem imaginando. E vou, e digo sim, e acontece um negócio desse. Como foi com a Lila, com a questão das slimes. Lila, quando começou com as slimes, ela veio e disse: mamãe, eu quero ser sócia das minhas amigas. Você me empresta R$50. Eu te prometo que em 30 dias eu te devolvo R$50. Foi assim, ela tinha 11 anos. Uhum. Eu não tô entendendo, minha filha. Eu vou lhe emprestar, porque eu não sabia nem o que era Entendi. slime, né? Uhum. Eu vou lhe emprestar R$50 pra quê? Pra comprar material. Mas você tem que ir comigo, vamos. Vou lhe emprestar, porque você tem 30 dias para me devolver. Com 12 dias, ela me devolveu R$50. Desses R$50, ela transformou em 200, dos 200, 500, dos 500, 1.000. Nós fomos para São Paulo, ela levou R$4.000 e comprou produtos, amiga. E ela fez muito dinheiro aqui em Maceió. Quando ela fez essas compras em São Paulo, ela era a única slime aqui em Maceió que tinha esses produtos diferentes. Ela trouxe tudo que era de novidade de lá. Uhum. Amiga, era fila. Uma menina, imagina uma menina de 12 anos, Eu lembro. fazendo uma fila Uhum. gigantesca de gente para comprar produtos dessa menina. Fosse eu, no empréstimo dos R$50, disse: oxe, invenção, menina, deixa da tua doidice. Ela não teria vivido isso, porque isso foi uma escola para minha filha. A escola não Uma ensina isso, faculdade, não. né? Uma experiência. Eu não teria tido nem as ideias de ter ensinado isso a ela. Ela só viveu porque eu me dispus a dizer um sim. Uhum. E isso faz a diferença na vida de muita gente. O sim que a minha mãe deu, o sim que você disse para o seu filho para construir o bolo, o sim dos R$50. Então, os sims fazem a diferença do mesmo modo que os nãos, né, amiga? Também. Tem Os a nãos hora também do são não. importantes, né? A gente às vezes se frustra, né? Muitas Isso. vezes, porque eu dei um não pro meu filho, porque eu disse que não era para fazer isso. Mas muitas vezes era o Não certo ensina. naquele momento e é Isso. bom também para eles entenderem que não é Tudo que querem. que querem do Por tempo mesmo, que às querem, que vezes, às vezes tem o nosso tempo também, né? Pois é. Mãe, meu celular descarregou, vou usar o seu. Não dá. Eu agora estabeleci uma coisa com a Nina, porque a Nina estava fazendo nas férias agora, o celular estava praticamente grudado na mão dela.
Aí eu estabeleci horários de uso, tempos de uso, porque ela estava sem noção de tempo. Mesmo incluindo, porque hoje em dia, amiga, o xadrez não é só eu jogando com você aqui, não. Tudo online também. Menina, fazem campeonatos no mundo inteiro, no Brasil inteiro, em Alagoas, ali naquele aplicativo que eu não entendo nada. Então, mesmo com isso incluso, eu determinei um período e ela está se adaptando bem. E a gente vê, né, que é uma família de... Teu marido é empreendedor? Sim, nós somos sócios, amiga. É, E meu do marido escritório, é né? assim, eu digo a frase para ele, ele faz, ó, eu negocio dentro das minhas coisas, mas porque a gente faz 2 tipos de processos no escritório, a parte da saúde, né, que a gente já vai falar um pouquinho, né, Uhum. e a parte da revisional do financiamento e defesa em busca e apreensão. E ele, para essa parte do escritório, eu nem me lembro mais como é que se faz. E o cara é super, assim, ele dá nó em pingo de éter, sabe? Assim, ele trabalha muito bem nessa área. E nós somos sócios, amigas, desde os nossos 16 anos. A gente criou uma lanchonete, olha que louco. A gente abriu uma lanchonete com 16 anos, porque a gente queria casar. 16 não, tô mentindo. A gente não tinha 16, a gente era noivo. A gente tinha 18. Sim. A gente tinha 18. A gente noivou com 18 anos, a gente abriu uma lanchonete. E dessa lanchonete, com a ajuda do meu sogro queridíssimo, que você sabe, né? Que faz 2 meses que ele faleceu. A história do meu sogro também é a coisa mais linda do mundo, dá um livro. E com a ajuda do meu sogro, nós abrimos uma padaria. Trabalhamos nessa padaria juntos. Eu tinha meu horáriozinho, porque eu era estudante de direito. Uhum. Eu ia trabalhar lá e depois ele é que era o responsável de tudo. E depois ele fez administração, depois trancou a administração e foi fazer direito. Quando eu comecei a pedir ajuda dele, justamente pela fato dele ser muito organizado e ter essa veia empreendedora no escritório. A gente passou a trabalhar junto até hoje, graças a Deus. E quando foi que você começou, né, a trabalhar com essa parte da saúde, né? Que você Menina, essa história é entendeu? muito engraçada. Sim. Na verdade, eu sou advogada há quase 19 anos. Eu sempre fiz processos de direito à saúde, sempre fiz. Mas eu não tinha a consciência, não tinha várias consciências. Uma delas era o quanto isso era revolucionário na vida de quem recebia o benefício daquele meu processo. Sim. Não entendia que o direito da saúde é um direito específico, não é um direito do consumidor. Não tinha esse entendimento. E também não entendia do meu, vamos dizer assim, meu talento, o meu... Como é que eu vou dizer a palavra mais assim... Um propósito mesmo, né? Exatamente, amiga. Do quanto que eu podia ajudar pessoas, independentemente daquela pessoa ser ou não meu cliente. Tá? Porque, assim, você sabe disso, né? Que eu ajudo muita gente, independentemente dela ser meu cliente. Eu passo informações através das minhas redes sociais que pessoas nem imaginam que tem aquele direito. Informação você dá. A Demais, informação você dá. isso. Né? Cabe à pessoa Exatamente, buscar ou contratar não. o profissional que ela mais se Exatamente. identificar, que a gente fala É muito exatamente o que eu isso, né? falo nas minhas redes sociais. Tudo começou porque, como você também me conheceu, eu sou uma ex-obesa, né? Isso. Eu tenho hoje 58 quilos a menos do que o que eu tinha. Você devia ter uma tela aqui, vamos Era mostrar ela. antes e depois. Eu tenho 58 quilos a menos do que eu tinha. Eu era uma obesa e eu lutei contra a obesidade desde a minha primeira gestação até 2020. Eu fiz vários tratamentos com sucessos parciais e transitórios durante anos e anos e anos. O que você sonhar, amiga, eu fiz. Fiz tratamento, medicamento, tudo. Tem Sempre emagreci. Eu emagrecia. Emagrecia. E engordava tudo de novo. Mas aí era quando eu não entendia. Eu E não era- fiz as coisas certas. Você voltava ao peso de antes. Geralmente eu voltava por mais. quê? Eu não voltava o peso de É porque antes. comia ou porque era... Eu tenho a compulsão alimentar e não sabia. Entendi. Entendeu? A comida, como dizer, eu tive depressão e não sabia, eu tive compulsão alimentar e não sabia, eu tive problemas psicológicos e mentais que hoje eu sei que são da minha gestação, que eu nunca tratei, amiga. Então, assim, eu passei por dificuldades na minha vida, que se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu poderia ter evitado. Ao contrário disso, Sim. eu tinha preconceito. Eu era a pessoa que dizia que quem precisa tratar a saúde mental é doido. Era assim que eu falava. Eu tenho vergonha, muita vergonha de dizer isso, ao mesmo tempo em que eu tenho orgulho de dizer que eu evoluí
para saber que todos nós, todo ser humano que é vivo na Terra, precisa tratar a mente do mesmo jeito que precisa tratar um braço, precisa tratar o coração. Se você tem uma dor no coração, você vai para o cardiologista. Se você está com um problema que você sente que tem alguma coisa diferente, você tem que ir para um neurologista, para um psiquiatra, para um psicólogo, para um terapeuta, você tem que ir. Só que eu demorei uma vida quase que inteira não, né? Deus me livre, eu quero viver ainda muitos anos. Mas eu demorei muito a entender isso. E hoje eu estudo sobre isso, eu todos os dias leio sobre. E adivinha quem foi que me alertou sobre isso? Quem? Marília Nobre Casado. Olha. Minha filha, que na época tinha 13 anos, amiga. Que veio com esse propósito também, né? De mudar a vida das pessoas. Aí, o que é que aconteceu? Eu cheguei e fui para o Dr. Bruno Mota, que é um homem sensacional, um médico top, e fiz com ele a cirurgia. A história que chegou até a cirurgia é muito engraçada, mas eu não vou contar que é longa. E fiz a cirurgia bariátrica. Mas, Van, é muito importante. Não, é porque tem, assim, tem mulheres, mães que estão nessa situação, estão na dúvida. Muitas. Inclusive no grupo, viu, amiga? No seu grupo, tem mães que têm uma dúvida, que vontade de chamá-las, mas eu não vou chamar vocês, vocês sabem quem são. E a gente não sabe o conselho que dá. E eu não vou lhe dizer mais. Vou ser sincera, porque como a gente não passa, a gente não tem como aconselhar. A cirurgia bariátrica é muito mistificada, amiga. Eu ouço até hoje, 2 anos e meio depois, com bariátrica é fácil demais. Vive minha vida, benzinho. Não é. A bariátrica é somente um instrumento. Se você não mudar a sua vida, você vai engordar tudo de novo, porque o seu estômago é um músculo. Se você não tratar aqui... Começar aqui, né? Eu acho que é isso. Eu não acho. Tenho certeza. Antes, durante e depois. Para sempre. Você tem que, pelo menos, se você não tiver um acompanhamento, que é o ideal, uma equipe multidisciplinar para te acompanhar antes, durante e depois e para sempre, você tem que, pelo menos, ter a consciência, ter uma maturidade emocional ao ponto de saber que você precisa, pelo menos, buscar o conhecimento. Tá? Eu tinha compulsão alimentar. Tudo na minha vida voltava para comida. Tudo. Teu tudo eu dou. Entendi. Para você ter noção. Outra confissão. Pouco antes de... lá vou eu chorar. Pouco antes de me operar, amiga, eu engordei assim absurdamente. Você sabe o que é que eu fazia todos os dias? Eu esperava a minha família dormir. Comprava escondido leite condensado. Todos os dias, eu cozinhava uma lata de leite condensado com queijo ralado e comia com o brigadeiro de queijo com goiabada. Todos. Durante quanto tempo? Não sei lhe dizer. Eles sabem disso. Agora sabem. Agora sabem. Entendeu? Eu fazia tudo isso escondido, lavava louça. Qual era a emoção disso, assim? Um alívio. Eu tinha um alívio de... Primeiro, eu ficava ansiosa, esperando todo mundo dormir para fazer aquilo. A recompensa. É como se fosse... Quando a gente fala assim, pense no que você vai te dar como recompensa no final do dia, né? Tem um trabalhozinho mental que a gente pode pensar nisso. Grave, amiga. Isso é grave, isso é doença. Quando você pensa no que engorda, né? Assim, você pode dar uma recompensa numa sobremesa diet. Olha, uma banana amassadinha com hoje que a gente bota o chocolate, o leite diet, a gente amassa, faz um brigadeirinho ali, ó, dele. Mas quando o seu psicológico sabe que é feito de banana, não é brigadeiro. Não, eu hoje tenho isso. Eu gosto, eu como as duas coisas. Né? Não é de leite moço. Inclusive, eu precisei comer, eu precisei voltar a comer, porque eu precisei engordar um pouquinho, que eu fiquei cadavérica, amiga. Fiquei seca, eu lembro que na pandemia eu lhe encontrei. Você lembra, amiga? Você ficou chocada. No Instagram, eu disse, será que é ela mesmo? Né? Fiquei porque de repente amiga. Você veio, murchei. Tem isso, assim, né? Eu tive o discernimento de entender que eu fui longe demais. Do mesmo jeito que eu tive o discernimento de entender que eu precisava daquilo, eu entendi que eu fui longe demais e que eu precisava readquirir um pouquinho. Como eu dizia em casa, eu preciso cobrir os ossinhos. Todos os meus ossos eram expostos, de tão magra que eu fiquei. Entendeu? Então, eu precisei engordar um pouquinho. Veja como eu continuo magra. Imagine 7 quilos a menos do que isso. Tudo tem que ter o equilíbrio, né? E o principal, a cabeça. Você ter a consciência. Aí foi nesse momento, amiga, que eu fiz a bariátrica, eu participei dos grupos,
advogada, cada uma foi tendo um probleminha. Aí me indicava. Eu comecei a fazer esses processos e, no mesmo momento, durante a pandemia em 2020, porque eu me operei 4 de fevereiro, 17 de março fechou tudo, Sim. né? Uhum. Então, ainda tem como essa resenha. Eu sumi gorda e reapareci seca, né? Aí, durante esses momentos, eu comecei a orientar as pessoas em Cristo, assim, na época. Eu fazia porque eu queria ajudar aquelas pessoas que estavam no mesmo barco que eu. Uhum. Só que começaram a aparecer clientes. Eu não sabia nem quanto cobrar na época. Eu não sabia direito como fazer aquela estrutura, porque assim, Era um já trabalho existia novo, né? gente aqui em Maceió fazendo Sim. e fazia de uma maneira que eu fui olhar e disse, não é assim que, se eu for fazer, não é desse jeito que eu quero, não. Eu quero uma coisa mais estudada, mais fundamentada, porque eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas, tudo que eu faço. Enfim, assim eu fiz, amiga. Eu comecei a fazer uma, duas, fui começar a conhecida como advogada das bariatricadas. Eu disse, meu bicho, não é isso não que eu quero só. Não quero ser advogada das bariatricadas. Não quero isso. Aí foi quando eu descobri o direito da Expandindo. saúde. Amiga, eu tive uma semana que eu estudei por dia 12 horas. Pandemia. Porque você enxergou ali quantas pessoas estão sofrendo, Além disso, não vou mentir para você, morrendo, amiga. Eu né? enxerguei o lado social da Sim. situação e enxerguei a oportunidade de negócio, Isso. empreendedorismo. Aham, com Eu certeza. enxerguei as duas coisas. Comecei a entender também, comecei a estudar empreendedorismo. Foi quando eu vim entender que eu podia empreender no meu negócio direito, no meu negócio advogada, porque eu empreendi em várias outras áreas, inclusive nas áreas do povo, de ajudar a gente. No meu, não. Ao Uhum. contrário, eu tinha um Instagram totalmente pessoal, nem falava. Muita gente sabia nem que eu era advogada. Eu tenho um amigo Eu nem que sabia. eu era mãe da Lili da Não Nina. era? Nas redes Aham. sociais era isso, eu era mãe da Lili da Nina. Ponto. E, E ele nem e os sabia. profissionais realmente têm um medo de se expor também, Não muitas era vezes. isso, amiga. Eu não me via como empreendedora nessa área. Eu não me via. O escritório, assim, para mim, foi a época que eu hoje entendo que eu estava em depressão. Na minha época mais obesa de todo o tempo. Eu entendi que de mais ou menos de 2015 a 2019 eu estive em depressão e não sabia. Eu hoje entendo isso com a ajuda da minha amiga Silvinha, quem eu amo, mando beijo, psicóloga. Eu só entendi. Ela vai chorar, mulher, esse Não, negócio tá dando certo, não. Ó, eu só entendi isso quando ela começou a fazer os testes da minha pré-bariátrica, desculpa, que ela fez um monte de pergunta, um monte de pergunta. Eu comecei a ver, amiga, assim, tipo, ela me perguntou, que confissão. Você já pensou em se matar? Aí eu respondi bem naturalmente, amiga. Sim. Já, né? Todo mundo já pensou. Ela disse, olhou pra mim com o olho quase pulando da caixa. Ela, não, amiga, isso não é normal. Eu disse, oxe, isso não é normal, não. Não, não, amiga. As pessoas não pensam. Não, não pensam. Pra mim, amiga, em vários momentos da minha vida, eu pensei, isso é muito mais fácil. Em Cristo. Isso não é fácil. Que eu tô dizendo. Não é Bicho, se eu não tivesse aqui, não seria muito mais fácil, até pro povo que eu amo, não. Seria, acho que eu vou me matar. Pensei isso, não foi uma, não foram duas, não foram 10 vezes. Nesse período que eu tô te falando. Entendi. Uhum. Só que eu não sabia. Pra mim, Isso era depressão, era coisa eu normal. lá sabia, Uhum. não Isso sabia. é a solução que a gente tem. E não é uma coisa que a gente converse, né? Não. Não é uma coisa que eu abria a boca pra falar com ninguém. Ninguém. Aquele tinha sido o primeiro momento da minha vida que eu tinha aberto a minha boca pra uma pessoa pra dizer, Um profissional, né? um profissional, ou uma pessoa, Uhum. ou alguém no mundo. Nunca tinha E que bom que externado. foi uma profissional. E uma né? amiga. Uma amiga, Não, né? eu ainda lhe digo muito mais. Não foi só uma profissional, foi uma amiga. Que, do modo dela, sabendo quem a Vanessa era, bruta, arredia, armada, contra a psicologia, contra tratamentos da mente, soube dizer para mim que eu precisava de ajuda. Se ela não tivesse dito, eu não teria tido esse entendimento. Entendeu? Eu devo isso a ela. Ela sabe disso. Ela sabe que foi ela que foi lá e me pegou. Menina, minha vida mudou totalmente. Então, a cirurgia bariátrica foi... Aí veio eu acho que outro momento de inflexão na minha vida. Eu tive alguns momentos de inflexão, desde a minha concepção, que hoje é tudo estudo, viu? Que eu estudo. Minha concepção, minha barriga, meu nascimento, algumas fases da minha vida, quando eu conheci meu marido, o momento que eu fui mãe. E esse momento de inflexão foi realmente a guinada da minha vida. Foi quando, principalmente, para mim hoje é o que mais importa, eu decidi mudar. Porque até então, Van... Você conseguiu ver o seu propósito. E consegui ver os meus defeitos. Uhum. Até então, era Miss Perfeita, meu amor. Fosse você me criticar para tu ouvir, eu era uma cavala batizada.
Eu usava, meu amor. Não era outra coisa, não. Era, como é? Nas palavras mesmo, né? Nas palavras, muito pior. Nos gestos, nas atitudes, no olhar, nas palavras, no modo de tratar as pessoas. Eu afastava as pessoas de mim. E houve, eu dizer, ainda muito pior do que isso. E Até eu hoje posso eu dizer, colho. eu acho que. Pode falar, está cheia de confissão, né? É, eu tô na confissão de adolescente, isso aqui. Eu realmente, quando eu lhe vi na pandemia, eu disse, falo ou não falo? Porque eu sei como você era. Cavala. Entendeu? Eu Era outra disse. palavra. Aí ela vai fingir que nem tá me vendo, que nunca a gente se conheceu, né? Muitas Mas pessoas. eu sou assim, ó. Eu gosto de falar. Entendeu? Às vezes eu sei que a pessoa vai fingir que nunca lhe viu, nunca Mas lhe veja só como foi conheceu. maravilhoso você ter Não falado, nos foi, reaproximou de uma oxe, maneira que a tão gente tá juntinho todos gostosa. os dias, né? É, E enxergar o novo ser humano que você se transformou, né? Que é uma exatamente. transformação, né? Como você disse, ela te resgatou Sim, e você viveu uma estou transformação. vivendo, amiga, porque é uma luta diária, tá? É. Eu não vou lhe dizer para você que É foi, fácil. muito menos que é fácil. Uhum. Inclusive dentro de casa. Muitas vezes, até hoje, eu Nossa. ainda grito, eu Uhum. ainda agrido verbalmente, eu ainda tenho muitos impulsos. Eu não tô curada, né, Isso, com dessas coisas certeza. todas. Mas eu tenho hoje, aqui na minha cabeça, a certeza, é imediato. Eu faço, vou falar uma palavra, faço a coisa errada, Você sabe a que... coisa errada, e imediatamente depois eu Desculpa, sei né? que estou errada, Uhum. diferente de antes. Antes, a minha frase, meu esposo até diz isso para mim, Vanessa, você tem na sua cabeça fixada que você é assim, nasceu assim, síndrome de Gabriela, e vai morrer assim, não é assim. Se a gente não estiver em constante evolução, a gente não vira ser humano. Inclusive, eu digo muito, meu marido é uma pessoa bem bruta, sabe? Ele tem 40 vai fazer 42 agora, dia 9 de julho. Uma cabeça de algumas coisas bem antigas, mas outras, do modo antigo dele. Sim. Ele fala para mim há anos o que hoje eu tenho aprendido nas aulas. O que é Vanessa, parece que ele fez o curso anos atrás. O curso que eu estou vendo hoje, de agora, Sim. são, em outras palavras e de maneiras bonitas e bem fundamentadas, as coisas que meu marido me diz há Da anos. forma bruta. Assim, a gente casou, mas a gente não deixou de ser melhor amigo um do outro. Uhum. Eu sou dele, ele é minha, não tenho dúvida disso, sabe? Tanto que eu digo muito pra ele, bicho, se um dia tu me trair, vai ser uma covardia tão grande. E eu não olho mais nunca na sua cara, não é por outra coisa não, é porque você é o meu melhor amigo. Se você me trair, eu vou me sentir traindo assim, pela amizade, entendeu? E ele sempre me disse as coisas que eu hoje vejo acontecer, vejo entre aspas, gurus, né? Vamos dizer assim, os professores, os mentores falarem. Inclusive, coisas que você falou às vezes na aula, do jeitinho dele. A aula que eu assisti, ele falou algumas coisas já da que você falou ali, da maneira dele. Entendeu? E é uma luta diária, bicho. É uma luta que a gente tem, que eu tenho comigo mesma, e que eu sei, assim, que ainda tá longe de eu ser a pessoa que eu quero ser. De ser a mãe que eu quero ser, que para mim é o primeiro lugar de tudo, de ser a esposa que eu quero ser, de ser a profissional que eu quero ser. Tá longe ainda de eu trazer para a sociedade brasileira tudo o que eu quero implantar na vida dos usuários de plano de saúde SUS do país. Porque foi terminou que eu não falei. Depois da bariátrica, eu passei a advogar exclusivamente, quase. A Vanessa, hoje no escritório, só faz isso, assim, de saúde. As outras coisas que tem, óbvio, do passado, mas para fechar contratos novos, eu supervisiono. Óbvio, eu estou mentindo. Clientes antigos que têm contratos, coisas diferentes, eu continuo fazendo. Meus clientes, que são meus, que me pedem para fazer, eu continuo fazendo, entendeu? Tive muito nessa pandemia, amiga, inventário. Muita gente morreu, muito. E sofri com isso. O cara é meu cliente, pessoa que conviveu comigo, que estava lá comigo, e depois fazer o inventário dele. Bem pesado, mas fiz muito isso. Então, eu continuo fazendo essas coisas, mas não me posiciono, sabe, amiga? Me posiciono como advogada da saúde. Naquela causa que você aquilo realmente ali quer que eu ajudar. quero. E deixa eu te passar, tá vendo a hora? Menina, meu Deus, não. A gente passaria ainda mais 5 dias falando. Essa, eu acho que é um assunto que tá muito em alta, né? Que eu acho que a gente pode finalizar falando sobre o rol taxativo. Como é que tá esse processo? Tenho novidades maravilhosas para contar sobre. Menina, o Tribunal de Justiça de São Paulo teve peito, porque essa é a expressão, de ser contra o rol taxativo. Está mantendo as decisões como um rol exemplificativo e não estão nem aí. Porque o que aconteceu, Van? A decisão lá no STJ é uma decisão que não tem efeito vinculante.
O que é que isso quer dizer? Quer dizer que todos os juízes do país inteiro podem ter a decisão que quiserem. Podem, se eu, enquanto jurista, entendo que o rol é exemplificativo, eu posso continuar decidindo como rol exemplificativo. Óbvio que, se esse processo chegar no STJ, eles vão reverter. Entendi. Ok? Porque o STJ entende que é taxativo. Ok? E só vão reverter, obviamente, se não tiver nenhuma das exceções ali presentes. Porque existem as exceções onde a gente pode aplicar em diversos casos. O trabalho da gente, o meu trabalho, aumentou em todos os sentidos. Aumentou em quantidade, porque agora tudo está sendo negado. Não teve no rol, eles não querem nem saber. E naquele serviço, como já estou naquele serviço, o que eu trabalhava vamos dizer, em 15 dias, eu agora preciso trabalhar, às vezes, até em 45, antes de ajuizar a ação. Porque toda a documentação... Não, é porque toda a documentação para fundamentar a inicial mudou. Absolutamente tudo. O relatório médico antes, Van, era uma folha. Entendi. Eu conseguia que o médico dissesse em uma folha o que é que eu precisava para o processo. Agora, meu amor, são detalhes e mais detalhes que, se não tiver, não vai ser... Não é que não vai ser deferido, pode ser que seja deferido, porque a gente pode ter um juiz que entenda. Mas e se justamente aquele meu processo chegar no STJ? Sim. Eu não posso ter o se. Eu preciso da certeza. Então, todos os meus processos estão saindo de acordo, pensando na taxatividade, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso para encerrar? Porque eu sei que o tempo está acabando. Principalmente, quais são as doenças? Todas as doenças. O brasileiro é prejudicado. A gente está vendo muita coisa na internet, amiga. Vou dizer uma coisa triste. Uma informação desencontrada. Vou dizer o básico, o real, o que é que você vê. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu sou essa pessoa. Não sou a pessoa de estar passando pano em nada, não. É um desespero? É um desespero. Por quê? Porque o plano de saúde agora tem um escudo, que é o STJ. É essa a decisão, tá? Mas nada está perdido 100%. Quais são as doenças atingidas? Todas. Se uma doença, exemplo, uma cirurgia robótica. A fulana tem uma doença que existe 2 tipos de cirurgia. Uma que é aberta e a outra que é videolaparoscópica, que aqui é só com os furinhos, que é robótica, não sei o que lá. Essa aqui a gente antes precisava de uma documentação simples e ia conseguir. Agora não. Agora a documentação é bem mais elaborada e a gente precisa que o médico tenha toda a documentação para dizer que, naquele caso, só vai servir aquela cirurgia. A aberta vai prejudicar a saúde. Pronto, acabou-se. Agora, vocês tenham consciência que isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer doença. Por quê? Os planos de saúde são obrigados a cobrir todas as doenças que têm a CID. Certo? Beleza? Os planos de saúde não podem dizer qual é o tratamento. O melhor tratamento. Quem tem que dizer e nem o médico. O melhor profissional, né? Muito menos isso. O que ele pode ter é a rede credenciada. Entendi. Que é matéria para outro podcast. Então, o que é que eu quero dizer para você? Você, enquanto usuário de plano de saúde, se tiver uma cirurgia, um procedimento, qualquer coisa negada, não se desespere. Procure um advogado especialista, porque ele vai encontrar a solução para o caso, tá? Isso. Vou dizer bem claramente, nem todos os casos têm solução e nem tudo vai ser simples como parece ser. Mas não tá o mundo perdido, não. Entendi. Vai ser só bem mais difícil. Mas a gente não gosta de nada fácil, né, amiga? Não, então, que venha a taxativa. Mas eu acho que vai mudar, viu? Vai para o STF. Mas isso é matéria para muita conversa. Você vai nos atualizando. Vou sim. Ai, minha gente, deixando de passar a hora, né? 1 hora que a gente tá aqui conversando com a avó. Parece que faz 5 minutos. Não é? E a gente já conheceu quem é essa mulher, quem é essa mãe, quem é essa empreendedora, quem é essa advogada, que ajuda tantas pessoas, né? Tenho certeza que foi muito inspirador. Para mim, foi fantástico, né? Principalmente levar o empreendedorismo para os nossos filhos. E o Instagram da Van, Vanessa Nobre. Casado. Vanessa Nobre, tudo casado, junto. tudo junto. Lá vocês vão acompanhar todas as atualizações sobre planos de saúde, direito relacionado à saúde. Isso, também direito médico, que eu também presto assistência a todos os profissionais da saúde. Pronto, então tudo atualizado lá e real, né? Porque assim, tem muita informação solta. Quando você acaba seguindo vários perfis, você acaba se confundindo. Ah, mas já resolveu isso e na verdade não resolveu. Então, se você quer informação de forma correta e confiável, vai no Instagram da Van. Lá tem as informações bem atuais mesmo, inclusive a principal, que eu acho que é bom só para fechar, para agradecer o convite e dizer que agora todos os autistas têm todos os tratamentos assegurados no rol, tá? Mudou agora, essa semana. Essa semana. Tá lá no meu feed. Obrigada pelo convite, quero vir outras vezes, viu? Gostei, me acostumei com... Foi ótimo. Tchau. Tchau, tchau.